vontade de Deus a vossa santificação. Então, aqui a igreja nos fala que a igreja ela é santa porque ela é santificada por Jesus. A igreja é a esposa de Cristo. Cristo deu a sua vida por ela, Cristo a santificou. Por quê? Porque a igreja vive pelo poder do Espírito Santo, que é a fonte da santidade. E por isso, então, qual a consequência para nós? O Senhor Jesus, mestre e modelo divino de toda a perfeição, a todos e a cada um dos discípulos, de qualquer condição, pregou a santidade de vida, da qual ele mesmo é o autor e o consumador, dizendo: sede, portanto, perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. E sobre eles, sobre todos eles, enviou o Espírito Santo, para interiormente os mover a amarem a Deus com todo o coração, toda a alma, toda a mente e toda a força, e para que se amassem mutuamente, como Cristo os amou. Então, como nosso Senhor, Ele funda assim a sua igreja, Ele se propõe para nós como mestre e modelo para a santidade, e nosso Senhor, quando pregou o Sermão da Montanha, Ele fez o chamado universal à santidade: sede todos perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Agora vem o mais importante dessa passagem aqui. Sabendo Jesus que nós não temos a santidade por nós mesmos, que nós somos pecadores, que nós somos imperfeitos, ao nos chamar para sermos perfeitos e santos, como Deus é perfeito e santo, o que Ele fez? Ele derramou sobre nós o Espírito Santo, para que o Espírito Santo no nosso íntimo, no nosso interior, seja o princípio da nossa santidade. Aí que vem aquele princípio importante: Padre, sou eu que me santifico? Não, é Deus que me santifica. Então por que eu não sou santo? Sabe por quê? É porque muitas vezes você, eu, não deixamos Deus trabalhar a nossa alma. Esse é o problema. O Espírito Santo que é derramado em nós na graça do batismo, que é confirmado na crisma, que a cada dia vai nos oferecendo suas inspirações, as graças atuais, Ele está o tempo todo nos oferecendo a graça de sermos santos. Mas é preciso que nós deixemos esse Espírito trabalhar no íntimo, no profundo de nós, para que essa santidade aconteça. Então, o Espírito Santo é que nos move interiormente. Continua o magistério da igreja: os seguidores de Cristo são chamados por Deus, não por suas obras, mas segundo o seu desígnio e a sua graça. É Deus que nos escolhe. Eles são justificados no Senhor, porquanto pelo batismo da fé se tornaram verdadeiramente filhos de Deus e participantes da natureza divina e, portanto, realmente santos. Então, todo católico batizado na graça de Deus, ele já é santo. Só que é um santo pequenininho, em fase de crescimento espiritual, não é? Mas a graça do batismo nos faz santos. Portanto, é necessário que eles, pela graça de Deus, guardem e aperfeiçoem em sua vida a santidade que receberam. Então, o nosso chamado para a santidade começou no dia que nós fomos batizados. E toda a nossa vida consiste em quê? Em que nós procuremos guardar, conservar, fazer de tudo para não perder essa graça divina. Esse é o nosso grande desafio, né? Porque o tempo todo temos as tentações do demônio, as seduções do mundo, a nossa carne desregrada pelas concupiscências, fruto do pecado original, que nos empurram, que nos puxam para baixo, para o mal, para o pecado. E nós estamos o tempo todo em risco de perder a graça de Deus. Então a vida cristã é a luta constante para conservar o maior tesouro, que é a graça de Deus. E a nossa preocupação hoje em dia é que o mundo está tão materialista, tão secularizado,
que a maioria dos católicos não liga mais para viver na graça de Deus. Esse é o grande problema. A maioria dos católicos vive em pecado mortal como se fosse uma coisa normal. E não tem medo de se perder, não. Aí a pessoa não consegue melhorar, não consegue crescer. Por quê? Porque não tem a graça de Deus. A pessoa não liga para a graça de Deus. Acha que é uma coisa secundária. E, no entanto, a graça de Deus, que é a nossa santidade, é o fundamental para nós. Portanto, esse é o nosso chamado. O Papa São João Paulo II, que é o Papa que criou a nossa administração apostólica, nosso fundador, podemos dizer, ele que criou a administração apostólica para nós, ele nos convoca a que nós tenhamos a santidade como a primeira prioridade da igreja hoje, a primeira prioridade da nossa vida cristã no mundo de hoje. Vocês vejam só esse conflito mundial que está acontecendo aí, né? Vocês vejam lá a Rússia marchando para cima da Ucrânia, com todo um poderio militar, uma força, uma decisão. Vocês acham que no momento alguma potência europeia, os Estados Unidos, tem força para enfrentar a Rússia? Não tem, porque não existe nenhum governante forte, são todos fracos. O nosso Ocidente está morto, porque arrancaram a nossa alma, que é o cristianismo. Durante séculos, a igreja defendeu as fronteiras da Europa, porque os reis antigamente, podia ter os defeitos que tivesse, todo ser humano é pecador, mas eles batalhavam pela fé, batalhavam para poder proteger as fronteiras cristãs da invasão dos infiéis. Isso aconteceu. Havia os valores do cristianismo, os valores que fundamentaram essa civilização. Hoje em dia a nossa alma foi arrancada. Nós vemos a nossa sociedade, uma sociedade fraca, uma sociedade que não tem nenhum ideal, uma sociedade que está mergulhada somente no prazer, na aparência, uma sociedade dividida por essas questões aí ideológicas, de minorias identitárias, que nos dividem em vários grupinhos por cor, raça, opção sexual, e tiram de nós o amor pela pátria, o amor pela nação, o amor por aquilo que nós somos. E fica todo mundo brigando por bobagens, ninguém mais acredita em Deus, ou se fala que acredita, vive como se ele não existisse. É uma sociedade fraca. E, sobretudo, entre nós católicos, nós somos fracos. A grande maioria dos católicos hoje não tem esse valor de buscar a santidade, esse valor de buscar a Cristo, esse valor de lutar por Cristo. Será que viesse uma invasão aqui no Brasil hoje para atacar a nós católicos, a gente teria coragem de lutar? Ou nós seríamos os primeiros a fugir? Então o que está faltando é ser católico de verdade, é a santidade. O que dizia São João Paulo II? Na Novo Milênio Ineunte, quando ele começamos um novo milênio, ele deu a receita para esse novo milênio. Já estamos chegando a 25 anos praticamente desse novo milênio, desse século, e o mundo ainda está longe de ouvir o que o Papa falou. O que dizia São João Paulo II? Colocar a santidade como primeira prioridade significa exprimir a convicção de que, convicção, é uma palavra que não existe mais hoje entre os católicos. O pessoal é muito frouxo, não tem convicção mais, Então o que é colocar a santidade como prioridade? É a convicção de que se o batismo é um verdadeiro ingresso na santidade de Deus, através da nossa união em Cristo e da habitação do Espírito Santo em nós, seria um contrassenso, uma contradição, seria ridículo contentar-se com uma vida medíocre, pautada por uma ética minimalista e uma religiosidade superficial.
Se você acredita que no dia do seu batismo você entrou na santidade de Deus, porque você foi inserido como membro de Cristo, formando um só corpo místico com Ele, e passou a ser morada do Espírito Santo Santificador, não dá para você levar uma vida medíocre. Vida medíocre, essa vida frouxa, mole, que não chove nem molha, não fede nem cheira, em cima do muro. Ah, não sei o que, eu sou católico, mas isso aqui eu não concordo, isso aqui é demais, isso aqui já está radical demais. Gente, não dá. Hoje o católico tem medo de ser católico. O católico tem medo de dizer, isso está errado, eu não aceito. O católico vai lá fora e tem medo de se comportar como católico. Está lá enfiado na bagunça, fazendo um monte de coisa errada. Nas redes sociais não tem vergonha de se manifestar como mundano. Aliás, tem muito católico que, eu vou te falar, hein, não dá nem para olhar a foto dele nas redes sociais, que eu, quando vejo, tenho vergonha. Assim, é difícil. Imagina Deus vendo, pior ainda. Então, o que é vida medíocre? Pautada numa ética minimalista. Só que é o mínimo do que é bom. Eu não mato nem roubo, então isso aqui também não é tão pecado isso também não, né? A pessoa só dá o mínimo para Deus. E uma religiosidade superficial. Religiosidade superficial são atos religiosos que não convertem, que não mudam sua atitude de vida. Fica só na casquinha. Por isso que nós estamos hoje vendo uma geração de católicos mornos, de católicos frouxos, de católicos covardes, entre os quais estamos nós. Eu também me coloco aqui. A gente não tem coragem de ser quem deveríamos ser. Por quê? Porque não temos o amor por um grande ideal para o qual nós somos chamados. Colocar a santidade como primeira prioridade na vida, diz São João Paulo II, significa colocar na sua estrada o radicalismo do Sermão da Montanha. Jesus não falou seja mais ou menos. Ele falou o que? Seja perfeito. A palavra perfeito em latim vem de perfectum, quer dizer feito totalmente, completo. Seja completo. Você é um homem completo? Você é uma mulher completa? O Papa Francisco fala que nós temos hoje o problema de ter uma visão redutiva do ser humano. Muitos hoje olham o ser humano como animal econômico. Tanto o socialismo como o capitalismo selvagem veem o ser humano como animal econômico. Não valorizam o que ele é. E nós muitas vezes nos entendemos somente como pessoas que têm necessidades materiais. Então, se eu tenho saúde, se eu tenho o que comer, se eu tenho conforto, está tudo resolvido. Não! Nós temos alma, uma alma espiritual que é a imagem de Deus, que é chamada a viver para sempre com Deus no céu. Quando esse corpo aqui for enterrado e virar um monte de verme, a alma vai encontrar-se com Deus. Então não dá para você ser um homem, uma mulher, uma pessoa completa, se você não cuida da sua alma. Jesus não chama você para ser mais ou menos, chama para ser perfeito, pleno, completo, santo. Continua São João Paulo II falando: esse ideal de perfeição não deve ser objeto de equívoco, vendo nele um caminho extraordinário. Padre, esse negócio de ser santo aí é para padre, é para bispo, é para as irmãs, não é? É para algumas pessoas escolhidas, como nós agora tivemos, há pouco tempo, ano passado, a beatificação do Carlo Acutis, aquele rapazinho de 15 anos que foi um exemplo de santidade. Esse ano o Papa proclamou as virtudes heróicas da nossa querida Odetinha,
Aquela menininha no Rio de Janeiro de 9 anos de idade que tem processo para ser santa, já é venerável. Uma criança de 9 anos que tinha uma vida piedosa, ficou muito doentinha e sofreu a doença com tanta paciência, tanta resignação, tanto amor de Deus, que ensinou a santidade para todos nós adultos. Ela até é a padroeira da catequese nossa esse ano, dos pontinhos da catequese, a venerável Odetinha, Odete lá do Rio de Janeiro, nossa vizinha aqui no Rio de Janeiro. Não é para todo mundo não é só para eles não, é para todo mundo. Jesus, quando pregou o Sermão da Montanha, pregou para o povo todo reunido. Então não é um caminho extraordinário. Os caminhos da santidade são variados e apropriados à vocação de cada um. O Papa Francisco tem aquela frase bonita, né? Eu gosto de ver a santidade vivida no dia a dia das pessoas simples, dos pais que trabalham para manter sua família, não é? Daquela religiosa idosa que sempre tem um sorriso no rosto, a alegria da sua consagração. São aqueles santos da porta do lado. Às vezes é meu vizinho, é um santo, e eu não estou percebendo isso. Há pessoas que têm uma vida extraordinária de santidade, escondida na simplicidade de uma vida de cada dia, mas que vivem na graça de Deus, fazem tudo por amor de Deus, sofrem tudo por amor de Deus. É hora de propor de novo a todos, com convicção, esta medida alta da vida cristã normal. A vida cristã ordinária, diz o Papa. A vida cristã normal, a vida cristã ordinária é ser santo. Essa frase aqui de São João Paulo II ficou famosa, né? É hora de propor de novo essa medida alta da vida cristã ordinária. Nós não temos vergonha de voltar a falar para as pessoas que nós temos que ser santos. Se não acontece aquilo que o Papa Francisco costuma dizer, a gente transforma a igreja numa ONG, né? Só vê a igreja como uma instituição que faz filantropia. Peraí, a gente ajuda as pessoas, dá esmola, tem que fazer isso, não é? A caridade cristã socorre quem precisa. Mas quando eu vou ali daquela esmola, eu chamo a pessoa, eu falo de Cristo, eu convido essa pessoa a procurar, não é? Colocar a sua vida na graça de Deus, a se converter. É assim que funciona. A gente não pode ter medo de ser quem nós somos. E não podemos ter medo de nos questionar todos os dias sobre se é isso que nós estamos buscando para a nossa vida de verdade. Senão, a gente vai se acostumando com esse mais ou menos. Ah, mais ou menos, e vai indo. Filosofia de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Isso não funciona não, tá? Não é assim que funciona. Não é assim. Esse mais ou menos, não vai para lugar nenhum, não. Então, ser santo para nós é a nossa plena realização. Gente, nós temos que colocar isso na cabeça. Se nós não quisermos ser santos, nós não seremos pessoas realizadas. Nós seremos pessoas frustradas. É verdade, viu? Porque na hora da morte só vai ter uma coisa na nossa cabeça: será que a minha vida valeu a pena mesmo? Será que tudo que eu fiz vai me levar para o céu agora? Porque senão vai vir a frustração. Que na hora da morte não vai ter mais glória, não vai ter mais dinheiro, não vai ter mais prazer, não vai ter mais nada do mundo passageiro, né? Então nós queremos ser o quê? Pessoas realizadas ou pessoas frustradas, porque não atingiram o ideal para o qual foram chamadas, que é a santidade. Não adianta, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode curtir a vida adoidado, como se diz aí popularmente,
Você pode ser uma pessoa querida, amada, elogiada, ter uma aparência que todo mundo admira, não é? Ter a sua vaidade satisfeita pelos aplausos das pessoas. Você pode ter tudo isso, só que nada disso satisfaz a sua alma. Por isso que tudo nesse mundo é cansativo. Tudo nesse mundo começa muito bom, depois enjoa, porque é pequeno, é passageiro. O Papa Bento XVI, ele fazia uma reflexão muito interessante. Ele deu uma entrevista, né, que virou um livro, esse livro aqui, Luz do Mundo, em que ele, seguindo as perguntas do entrevistador, vai fazendo uma análise do mundo atual. É muito interessante que Bento XVI, vocês sabem, é um dos maiores pensadores do mundo de hoje, está vivo ainda, né? É um dos maiores filósofos e teólogos do mundo hoje, é Bento XVI. Então a análise dele do mundo, da sociedade, é muito interessante. Ele fala o seguinte: é a questão sobre drogas, né? Esse problema das drogas, por que tanta gente procura droga e cada vez cresce mais? Não é o narcotráfico. Vocês veem que a Polícia Federal aqui no Brasil, né, apreende toneladas de droga. E cada vez apreende mais e mais e mais, e parece que é uma fonte que não seca, não é? E cada vez mais você vê as pessoas buscando essa ilusão causada pela droga, não é? Esse mundo artificial feliz que a droga proporciona para poder fugir dos problemas da vida real que a pessoa não suporta porque não tem o amor a Deus para enfrentar. Então, nesse contexto, né, perguntado sobre esse tema das drogas, o Papa Bento fala o seguinte: criou-se hoje, aqui na sociedade ocidental, na nossa sociedade, um desejo insaciável de felicidade que não se consegue contentar com o que existe, fugindo depois, por assim dizer, para o paraíso do diabo e destruindo as pessoas à sua volta. O Papa chama de paraíso do diabo esse paraíso artificial criado pela droga, pelo álcool, pelo prazer desenfreado, ou pelo materialismo também, não é? Por quê? Hoje em dia colocam em nós um desejo desenfreado de felicidade, mas de felicidade material e terrena. E o tempo todo nós somos estimulados, não é? Pelo consumismo, para adquirir, comprar coisas, ou pelo entretenimento. Hoje em dia, com a internet, não é? A gente tem entretenimento o tempo todo, um monte de canal de TV a cabo, um monte de site na internet, um monte de streaming, um monte disso, um monte daquilo. E como nunca, né, o cinema está produzindo filmes e mais filmes, e termina um filme, lança outro filme, e todo mundo está doido atrás de cinema. E outras coisas mais que vão aparecendo aí, né? É uma necessidade de ser feliz com essas coisas. Vimos como o homem anseia por uma alegria infinita, deseja o prazer até o extremo, ele quer o infinito. Só que onde não há Deus, esse prazer, essa felicidade não lhe é concedida, ela não é possível. Não adianta nos iludirmos. Sem Deus não é possível ser feliz de modo pleno, de modo completo. Ou seja, sem Deus não dá para você ser feliz de verdade. Você vai buscar várias compensações, várias coisas para tentar distrair você, mas nenhuma delas vai te preencher. E hoje estamos numa sociedade na qual Deus foi cancelado, né? Se fala da sociedade da era pós-cristã, em que Deus já foi banido do contexto social. Basta vocês verem o dia a dia de vocês, como Deus é o grande ausente do mundo de hoje. E aí tem de ser, já que não tem Deus, o próprio homem é que vai tentar criar a falsidade do falso infinito, da falsa felicidade. Este é um sinal dos tempos, diz o Papa Bento aqui, que deve constituir precisamente para nós que somos cristãos um desafio urgente. Nós temos de mostrar e de viver também
que o infinito que o homem precisa só pode vir de Deus. É preciso que as pessoas voltem a perceber em nós que nós somos homens e mulheres que buscamos a Deus, que temos sede de Deus, que as pessoas, quando olhem para nós, elas precisam voltar a se lembrar de Deus. Poxa, quando eu vejo fulano aqui comigo, aqui no meu lugar de trabalho, meu colega de trabalho aqui, ele é católico, quando eu vejo ele perto de mim, eu sinto Deus presente naquela pessoa. Aí você é católico de verdade. Agora, se você é mais um, que está igual todo mundo buscando só coisa aqui desse mundo, aí atrapalhou tudo. Então nós temos que mostrar e viver que o infinito que o homem procura só pode vir de Deus. Temos que mostrar que é de Deus que nós precisamos em primeiro lugar, a fim de podermos resistir às dificuldades deste tempo. Então, para nós superarmos as dificuldades deste tempo no qual nós vivemos, um tempo no qual estamos assistindo, não é? A nossa sociedade desmoronar. Nós estamos agora mais ou menos caminhando para o fim de uma era, não é? Do ponto de vista geopolítico, cultural. A sociedade que nós conhecemos até agora, fruto, não é, de uma certa paz instaurada depois da Segunda Guerra Mundial, consignada na Carta dos Direitos, na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, que ainda, como dizia São João Paulo II, reflete o direito natural da pessoa humana. Isso está acabando. Eu estava lendo um estudo muito interessante, na qual agora eles estão querendo fazer, estão reinterpretando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma coisa objetiva, estão reinterpretando, para fazer, por exemplo, constar que a ideologia de gênero, a identidade de gênero, é um direito humano fundamental. E é uma coisa que nem sequer é real, é ideológica. Porque você falar que você escolhe ser homem ou mulher, isso é mentira, porque você já nasce homem ou já nasce mulher. Isso é questão biológica, é uma questão científica, baseada na realidade. Então, é uma coisa real, meramente ideológica. Então, até mesmo aqueles valores fundamentais da pessoa humana, que logo depois da desgraça da Segunda Guerra Mundial, para poder tentar criar um certo pacto de paz, tentar manter a paz na sociedade, se consignou naquela Declaração Universal de Direitos Humanos. Até isso agora está sendo reinterpretado conforme uma visão interesseira. Por isso que nós estamos vendo o nosso Ocidente fracassado. Como eu falava com vocês, vocês acham que tem algum governante aqui no Ocidente que pode enfrentar a força militar da Rússia ou da China? Não tem. Por quê? Porque a nossa sociedade já foi solapada, destruída por dentro. Que país hoje, seja Estados Unidos, América do Norte para lá, América Latina aqui embaixo, seja Europa, tem força, identidade, postura, defende seus valores? Nenhum. Gente, 2019, o aborto foi aprovado na Argentina. Ano passado foi aprovado no México. Esse ano, essa semana que passou, foi aprovado na Colômbia. Aborto até o 6º mês de gravidez. A criança já formada. Vocês não acham que isso é um projeto sistemático para destruir a nossa alma, que são os valores da família e da vida, os valores cristãos? Se a gente embarcar nessa canoa furada, nós vamos todos perecer. Por quê? Porque falta a santidade, falta colocar Deus. Por que os homens se estranham e guerreiam entre si? Porque não conseguem se reconhecer como irmãos, porque não acreditam que tem um pai comum acima deles, que é Deus. É falta de Deus.
Então, começando o nosso retiro espiritual, é hora de nós fazermos um bom exame de consciência. Eu estou realmente buscando a santidade como minha felicidade? Será que eu entendo que eu só seria uma pessoa plena, uma pessoa completa, se realmente eu for santo? Eu entender que não basta satisfazer minhas necessidades materiais, mas eu preciso preencher a minha alma do amor de Deus para realmente encontrar o sentido para a minha vida? Ou será que eu estou me contentando com essa vida cristã medíocre, ou essa religiosidade superficial? O Papa Francisco diz que, naquela carta dele, Gaudete et Exsultate, que o chamado à santidade não é do passado, ele é para hoje também. Porque não adianta esse estilo de religião, de fé que não converte, que não muda a pessoa. Isso não adianta, isso é conversa fiada. É você iludindo a você mesmo. Nós somos animais racionais. E aquilo que nos define, aquilo que nos faz humanos, não é o corpo, não é a saúde física, não são as satisfações dos sentidos, não são os bens materiais, não é a nossa aparência exterior estética, não é a beleza estética. Que eu posso, por exemplo, ver um leão muito bonito, uma águia muito bonita, tem beleza estética. Eu posso ver um animal forte. O que nos faz humanos é a nossa alma, pela qual nós somos imagem de Deus, que tem uma inteligência para conhecer a Deus e uma vontade para amar a Deus livremente. Só quando você consegue realizar as necessidades da sua alma, que você é humano e que você é santo, que você é uma pessoa completa. E esse é o chamado da igreja. E nós, quando pelo batismo fomos feitos cristãos, fomos unidos a Cristo, passamos a ser a igreja, nós também passamos a ser vocacionados a sermos santos. Essa é a missão da Igreja Católica espalhada pelo mundo inteiro. Por isso, nesses 20 anos da nossa administração apostólica, mais que nunca, é hora de nós renovarmos em nossa administração apostólica, aqui na nossa paróquia, esse anúncio e essa busca sincera pela santidade. É hora de nós fazermos da nossa comunidade paroquial uma comunidade que busca a santidade, onde nós procuramos nos encontrar com o nosso Senhor, que nos fala pela sua palavra aqui proclamada, que nos santifica pelos sacramentos, pela liturgia aqui celebrada, que nos dá a oportunidade de viver a caridade fraterna nessa família de irmãos aqui reunida, nos colocando na paróquia a serviço da evangelização para alcançar a outros que não têm a Cristo através da missão. A missão da administração apostólica é ser igreja católica, como qualquer diocese do mundo, como a nossa diocese de Campos aqui, porque a igreja católica é uma só. Claro que nós fazemos isso com aquilo que nosso Senhor nos concedeu de característica própria, dentro da nossa história, da nossa tradição litúrgica, espiritual, mas tudo isso é uma missão só. Então é hora de nós voltarmos a fazer da nossa paróquia um centro de santidade. Mas isso tem que ser todo mundo junto. O padre sozinho não vai, não. Temos que estar juntos nessa missão. Se cada um de nós buscar de verdade, a paróquia toda se afervora. E aí nós conseguimos mostrar para o mundo de novo a resposta que o mundo tanto procura de ser feliz, que se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos levar essa reflexão agora da manhã, essa abertura do retiro, que é o fundamental para nós, não é?
Nós somos chamados pelo batismo como cristãos a estarmos unidos a Cristo, e eu tenho realmente buscado viver em plenitude o chamado que Ele me faz para a santidade, para a perfeição? Ou a minha vida hoje tem sido aquela vida mais ou menos, aquela vida medíocre, aquela vida que não decide mudar, que não decide abraçar um caminho constante de conversão? Então que Nossa Senhora, nossa Mãe, São João Maria Vianney, nosso padroeiro, nos iluminem nessa reflexão. Queria pedir desculpas a quem chegou durante já a palestra, que como a missa terminou um pouco mais cedo, aí eu adiantei um pouquinho o terço, adiantou a palestra. Eu peço desculpa a quem chegou depois. A palestra estava marcada para 11h15, ela começou, era 10 para as 11. Mas não vai acontecer isso mais não, os horários vão ser respeitados direitinho a partir das próximas palestras. Então, meus irmãos, vamos terminar fazendo a nossa oração, levando a nossa reflexão, e às 16h a gente continua o nosso retiro espiritual. Vamos já adiantar a oração do Ângelus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eis aqui a escrava do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E o Verbo de Deus se fez homem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, vos suplicamos, a fim de que nós reconhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos merecimentos da sua paixão e morte, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Querida Mãe Virgem Maria, graças e louvores se deem a todo momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.